Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as bandeiras da extrema-direita. Bom, se você é de direita, ou se você é de extrema-direita e ainda tá caindo nesse papinho das bandeiras bolsonaristas acima de tudo e acima de todos. Bom, vamos lá. O bolsonarismo, ele já deixou de ser o que defendia lá no começo. Mas a gente vai falar isso ao longo do vídeo. Não deixe de se inscrever, roda a vinheta e vamos ao que interessa. Então vamos lá, as bandeiras bolsonaristas, elas eram muito bem determinadas, porque elas surgiram, para quem não lembra, lá em 2013, os 30 centavos do aumento da passagem, depois virou contra a corrupção, isso foi se estendendo, aquela loucura toda contra a Lava Jato, políticos presos, políticos bons eram políticos que defendiam a justiça, veio a lei da ficha limpa, tudo aquilo que aglutinou muita gente em volta do bolsonarismo e do Bolsonaro. E sim, eram sentimentos legítimos contra o sistema que estava ali imposto, contra a impunidade, contra o desvio de dinheiro. Sim, sentimentos legítimos, pessoas foram presas, tudo bem, não ficaram muito tempo presas, mas esse é um outro detalhe, uma outra coisa. Mas a ideia que juntou essa galera em volta do bolsonarismo era muito forte. Bandeiras que eram impossíveis de dizer, eu sou contra o patriotismo, eu sou contra as pessoas serem justas e honestas nos cargos, eu sou contra qualquer tipo de bandeira que o bolsonarismo criou e juntou muita gente. Pois bem, isso veio o ano, as ideias, as falas, veio pandemia, veio tantas coisas, tantas ações difusas e erradas e controvérsias do Bolsonaro, sua família, seus ministros, seus generais, que isso foi se perdendo. Então a gente vai ponto a ponto. Vamos lá, o patriotismo. Bom, o patriotismo foi uma bandeira que foi levantada pelo Bolsonaro. Lógico, os outros partidos também são patriotas. Mas o patriotismo foi captado, cooptado e internalizado no bolsonarista. O bolsonarista raiz da extrema-direita, ele pegou o patriotismo de uma tal forma que chega a ser até bonita. Porém, quando é para defender seu líder, o patriotismo cai abaixo. A bandeira americana estendida no lugar da bandeira brasileira. Princípios de soberania nacional não acabaram, porque Eduardo está lá diuturnamente trabalhando contra o Brasil. E não tô inventando a roda, não tô pegando um dado mágico. Ele fala nas suas redes sociais dia e noite. O patriotismo, que era um pilar, nem diria uma bandeira, era mais um pilar do bolsonarismo, cai e se estilhaça. Agora Estados Unidos acima de todos. E tá tudo bem. A extrema-direita conseguiu transformar o patriotismo, que tanto era o aglutinador da sua bandeira, da sua causa, e agora já não é mais. Já se vê pessoas vestidas com a bandeira americana e a brasileira nem tanto. Apesar que, se essas mesmas pessoas quiserem ir aos Estados Unidos, provavelmente não conseguirão ter o visto ou serão deportadas. E depois a gente vai para lei e ordem e penas duras. Quem não lembra da frase bolsonarista, bandido bom é bandido preso? Quem não lembra dos incessantes debates de Bolsonaro contra criminosos? Endurecimento de penas, sim, conseguiram. Bandidos, agora, de vez cumprirem pena máxima de 30, passaram para 40 anos. Perfeito, conseguiram esse aumento de pena. Porém, quando o crime é cometido por eles, bom, aí queremos anistia, aí o crime não vale, aí a ideia não pode, aí temos que passar PEC da blindagem, depois PEC da
anistia. E o crime duro, que era defendido como uma bandeira intocável do bolsonarismo, que acusava a direita, a esquerda, acusava todo mundo de ser conivente com bandidos, agora somos nós, bolsonaristas, que lutamos para tirar da prisão pessoas que cometeram crimes, filmaram esses crimes, postaram esses crimes, admitiram em julgamento. Mais de 550 pessoas admitiram que cometeram os crimes, que invadiram o Congresso, que depredaram tudo, que quebraram, que jogaram água, que arrebentaram com o patrimônio público. E agora, mesmo com eles confessos, nós vamos anistiá-los? Hoje existe 141 pessoas presas pelos ataques do dia 8 de janeiro. 141 presas de mais de 1.500 processos abertos. Mais de 550 pessoas confessaram os crimes. E hoje a gente vai falar de anistia. Bom, essa bandeira o bolsonarismo não pode levantar mais. Anticorrupção. Quantas vezes você não viu Bolsonaro acusando corruptos, acusando parlamentares da esquerda, da direita, do centro? Todo mundo era corrupto, menos nós. E hoje, exatamente hoje, o PL é o partido que decidiu a PEC da blindagem, que acaba com qualquer receio de um deputado cometer crime e ser processado. Nem processado ele vai ser, ele vai investigado, já vai precisar de autorização do Congresso. Se isso, PL, Partido do Bolsonaro, Partido dos Bolsonaristas, Sóstenes Cavalcante, líder do partido, se isso não é colaborar com crimes, com corrupção, é o quê? Então a bandeira da corrupção já não é mais a mesma. A corrupção do Bolsonaro vem das joias. A corrupção do bolsonarismo vem das rachadinhas. E a bandeira da corrupção também não dá para ser levantada mais pelo bolsonarismo, porque a corrupção é só para os outros. A corrupção é só para os outros partidos. Nós, como o maior partido da Câmara, somos a favor da corrupção hoje, porque votamos a favor da PEC da blindagem. Então essa bandeira não pode existir. Mais uma bandeira cai. E aí vem a outra bandeira, a família, a moral e os bons costumes. Bom, vale tudo na hora do discurso, mas nos bastidores, pelas mensagens divulgadas pela Polícia Federal, nós vemos que a família ali é só uma máscara. Afinal de contas, de bons costumes nas conversas entre Eduardo, entre Jair Bolsonaro, ali não tem nada de bom costume. Ali tem muita briga e ódio. Afinal de contas, isso serve só para os outros, para nós não. E vamos ao total, a famosa liberdade de expressão, que virou bandeira no meio da brincadeira, depois de já estar eleito, porque antes a liberdade de expressão não era nem um pouco viável, nem um pouco argumentável para o público. E aí se confunde a liberdade de expressão com a liberdade de se cometer crimes nas redes sociais. Mesmo a PL da adultização, que gerou comoção nacional pelo vídeo do Felca, por diversos outros artistas, jornalistas e imprensa em geral falar disso, se você não acredita, vá procurar. O PL, na sua grande minoria, mas sim, foram contra. A liberdade de expressão que eles tanto querem, tanto amam, não é bem a liberdade de expressão que a justiça ou que o mundo civilizado entende. Até mesmo Donald Trump
e é o vídeo que vai sair amanhã, defende a liberdade de expressão, mas não quando a fala é contra ele. Ele pode falar o que quiser dos outros. Agora, quando nós falamos, a liberdade de expressão não é atendida. Assim como o Marcos Duval. Marcos Duval, temos vídeo aqui no canal, depois que fugiu para Orlando e depois voltou, disse que iria processar todo mundo que falou que ele saiu do país sem autorização. E no final das contas tinha saído mesmo. Mas até aí já tinha ameaçado todo mundo de processo. Essa liberdade de expressão funciona apenas quando é do meu interesse. Quando é do interesse dos outros e me ataca, não é interesse, não é legal. E aí a gente vai pro estado mínimo, que foi um grande pilar da campanha do Bolsonaro. O estado pequeno, menos ministérios, não iria negociar com o Centrão, iria fazer o seu trabalho, como sempre fez, independente. Chegando ao poder, não fez nada disso. Os ministérios continuaram iguais. A diferença é que tinha um ministro que comandava 4, 5 ministérios. E aí, meu amigo, a gente sabe o que aconteceu. Ministros que não conseguiam controlar nada, a administração muito defasada, ao ponto de que o Centrão passou a dominar a parte de gestão. Abriu-se as famosas emenda PIX, ou orçamento secreto, porque afinal de contas eu não vou negociar com o Centrão, mas eu vou dar todo o dinheiro que eles querem, porque eu quero ficar no poder. E se eles tiverem dinheiro e eu tiver menos orçamento, eu tenho menos como executivo bolsonarista para administrar, menos para fazer, e o Centrão que se vire com todo esse dinheiro que eu derramo lá, sem rastro, sem nada. E aí começa a emenda PIX, que na verdade foi vender o Estado brasileiro para o Centrão, e até hoje estamos tendo problemas com isso. Então essa bandeira também não tem muito como levantar, afinal de contas não foi uma administração muito eficiente. Existiram pontos de luz, mas a maioria das coisas ficou nas trevas, como o orçamento secreto. E a gente vai para o famoso meritocracia de Bolsonaro. Essa bandeira que foi gigante, que foi uma coisa usada totalmente fora do contexto. Cada um por si, sem mimimi. Quem não lembra, se você é mimizento, não precisa de ajuda do governo. Se você precisa de ajuda, quer dizer que você não está se esforçando, não está trabalhando. Essa bandeira caiu quando o Bolsonaro aumentou o auxílio, que é Bolsa Família, e na gestão dele virou Auxílio Brasil e depois voltou ao Bolsa Família. O nome do programa é Bolsa Família. Pegou-se o Auxílio Brasil, que ele renomeou, ampliou para infinitos pessoas, sem nenhum tipo de filtro, pessoas da mesma família recebendo 1, 2, 3 na casa auxílio, coisa que não era antes, coisa que não é depois, que depois foi cancelado esses auxílios. Auxílio pandemia pego pelos amigos, pelos familiares de deputados, pessoas tendo que devolver esse auxílio. Afinal de contas, quem era o mérito? Eu tive acesso a pessoas que eram bolsonaristas contra todo tipo de auxílio e discurso durante 4 anos contra o auxílio governamental. Chegou na época da pandemia, continuou trabalhando, pegou o auxílio e depois teve que devolver esse dinheiro e ainda ficou bravo. Então essa bandeira do auxílio também caiu. E a verdade disso tudo é a última bandeira, é a ordem e a autoridade. O bolsonarista, ele tinha um apreço fora do comum pela ordem, pelo exército, pela autoridade forte. Mas isso passou do ponto. Passou de um ponto que chegou até mesmo
a ser pedido golpe de Estado. Uma bandeira que no começo do bolsonarismo era, na verdade, mais um chaveiro. Se tornou uma camiseta, se tornou uma bandeira e se tornou uma algazarra, tanto na diplomação do Lula no dia 12 de dezembro, quanto no dia 8 de janeiro. 2 pontos que quebram a ideia do ordem do bolsonarista. Quebram a ideia de que o bolsonarismo é reto, é justo, é meritocrático, que o bolsonarismo não iria optar por táticas extremistas do que eles julgavam que era da extrema esquerda, PCdoB, PSOL, que era do movimento do MST, e no final das contas não tem diferença. No final das contas, o que eles mais julgavam como errado foi o que eles se transformaram. E hoje essa inversão tá tão pacificada dentro da extrema direita do bolsonarista que ele não enxerga. E não adianta, assim como o fanático pelo Lula não enxerga, o fanático pelo Bolsonaro não enxerga. E não enxerga e não quer enxergar. Porque sempre vai ter uma desculpa para falar: ah, é porque tal coisa aconteceu. É porque tal coisa aconteceu. O patriotismo, somos patriota, mas os Estados Unidos está ajudando. Aí você vai falar, ajudando a quê? Não, mas se o Bolsonaro for solto, os Estados Unidos vai retirar a taxação. É? E o Trump falou isso ou você acha? Não, eu vi no grupo. É. Você viu na bolha. As bandeiras tão importantes que fazem realmente com que pessoas se juntem a candidatos, apoiem candidatos, já não são as mesmas. Hoje, o Bolsonaro, o bolsonarista, ele luta pela figura do Messias. Vive uma batalha santa, uma cruzada brasileira, mas ele não quer saber de política. É mais a briga do bem contra o mal. E também isso não é política. A política é uma discussão de ideias. Você vai ter um adversário, você não vai ter um inimigo. Você vai ter uma pessoa que pensa diferente. E nessa disputa de pensar diferente, se criam boas ideias e bons caminhos para o país. A partir do momento que você não tem essa conversa, aí você tem que impor a sua vontade na força, o que foi tentado no dia 8 de janeiro e no dia 12 de dezembro. E isso é crime. Então, só algumas reflexões sobre as bandeiras que nós vamos ter que defender o ano que vem. Nós, como sociedade, você vai ter que ter suas bandeiras e você vai ter que entender qual é a bandeira do candidato que você vai votar. E por isso que eu defendo que os candidatos na próxima eleição discutam ideias, não se ataquem. Porque quanto eles dividem a sociedade, eles passam PEC da anistia, PEC da blindagem e passam tudo o que eles querem. Enquanto nós, população, estamos brigando para ver quem é de direita e de esquerda. E lá, eles estão votando todos juntos. A PEC da blindagem foi votada por todo o espectro político imaginável. Parabéns. Eles ganharam e nós, como sociedades divididas, perdemos. Valeu!